Marcos Duval, ele não é que ele disse que ouviu falar, ele detalhou, ele deu com detalhes numa entrevista que a conversa, inclusive, o que era para acontecer era para dessas mensagens, inclusive, né, do Silveira que enviou pro Marcos Duval, era para combinar o plano e esse ex-deputado garantiu que esse senador não seria exposto. De novo, mais uma vez, tem essas coincidências que envolvem o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro, que acontece alguma coisa, acontece algo muito grave, um crime, acontece um crime ou se revela uma situação muito estranha que parece que envolve ou o Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro. Eu tô sendo mais abrangente para que a gente consiga chegar no mesmo ponto. E aí o que acontece? Surge alguém dizendo: não, isso é culpa minha. Eu assumo a culpa e essa pessoa passa a ganhar o céu. Como diz nessas frases aí dessa matéria. Seja um laranja, seja alguém que... Enfim, não dá pra... Quando envolve assassinatos, a gente tem que cuidar um pouco mais com o que diz, então eu não vou nem entrar nessa parte. Mas... se vocês devem lembrar algumas matérias que rolaram, inclusive Jornal Nacional e Fantástico, Flávio Queiroz, o advogado da família Bolsonaro cuidando do Flávio Queiroz, abrigando o Flávio Queiroz, enfim, né, como eles são amigos, como eles são próximos. Mais uma figura que é usada como bucha de canhão. Vai na frente, assume as tretas. Não sei se vocês lembram de um monte de gente jogando fogos de artifício no STF, que era para simular um bombardeio ao prédio. Vocês lembram disso? Vocês lembram que algumas pessoas foram presas, que eram influenciadores, que estavam encabeçando isso? Essas pessoas também falaram que foram prometidas muitas coisas e depois elas foram descartadas. Vocês lembram do Roberto Jefferson? A mesma coisa. É isso que eu tô querendo dizer. Que sempre tem alguém que é oferecido, que é colocado como um sacrifício na frente de uma situação, depois todo mundo esquece e o governo Bolsonaro passa a trabalhar para proteger essa pessoa o máximo possível, trabalhar o máximo possível para que, inclusive, a opinião pública esqueça disso. Para que aconteça uma outra coisa pior, ou tão grave quanto, ou alguma tragédia que não passa por eles, para que isso pare de ser dito, para que isso pare de ser falado, para que isso seja esquecido. E volta-se mais uma vez para a mesma estratégia, porque também não tem novidade. Depois desse caso virar público, o hacker comentou com outros interlocutores que viu no relato do senador a continuação do plano que foi iniciado lá em setembro. Um outro episódio também mostra que o hacker teve o tempo todo trabalhando a serviço desse bolsonarismo golpista, desse bolsonarismo que vai pra rua pedir golpe, pra quebrar coisa, pra instaurar o caos. Esse cara, no início de janeiro desse ano, inclusive, não sei se vocês lembram que algumas notícias saíram por aí que alguém entrou no sistema do CNJ, agora eu vou ler aqui embaixo que são algumas coisas mais específicas, que é o Conselho Nacional de Justiça, e aconteceu que teve a expedição de um pedido falso, um mandado de prisão assinado pelo Moraes contra ele mesmo. Foi muito complicado, será, essa frase? Saiu um mandado de prisão assinado pelo Moraes, em que a pessoa em que era presa era o Moraes. E na época, inclusive, esse texto foi considerado um documento falso e nitidamente assim, uma maneira de dialogar, uma maneira de escrever, de tudo, completamente bolsonarista. Umas aspas aqui, tá? Que eu marquei para não esquecer de falar. Sem me explicar, porque sou como um deus do Olimpo.
Aí tem umas reticências que tem mais. Determino a imediata remessa de todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso no Supremo Tribunal Federal para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, espeça-se o competente mandato de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes, publique-se, intime-se e faz o L. Vou lá no Twitter do Guga Noblar e vou jogar o áudio para vocês que fala sobre o áudio do dia 14 de setembro, que a Veja revelou que teve uma conversa com o Jair Bolsonaro sobre esse plano de grampear o Alexandre de Moraes e que depois fosse divulgado essas supostas conversas para justamente transformar o Alexandre de Moraes numa figura parcial e tentar invalidar ou prejudicar o processo eleitoral, tá? Vou jogar aqui na tela com áudio para que a gente possa ouvir. A qualidade do áudio normalmente não é uma qualidade muito boa, mas a gente vai tentando pausar e ficando por cima. Vocês me falam se estão ouvindo ou não. Tá, o ministro. Não, pô. O 01, pô. Ah, o 01? Caraca. Ó. O áudio do boi de terno. Exatamente, André. O áudio do boi de terno. Ó. Depois eu vejo uma forma. Aqui ele tá falando que depois ele vai ver uma forma de explicar o que vai de explicar acontecer. o que vai acontecer agora. Depois. Eu vou te dar uma adiantada, é que eles conseguiram grampear o Alexandre de Moraes. Você tá brincando, cara. É sério. Pô, e vai dar uma merda gigantesca, porque eles só podem apresentar isso com agressão. Tipo, constitucionalmente falando, não podem. Só que aí eles precisam de alguém para apresentar e depois ele garantindo que limpa a barra, sabe? Entendi. Não, mas veja. É isso que aconteceu. Esse é o áudio, tá?